Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e obrigado por nos dedicar parte do seu tempo. Trataremos neste vídeo sobre a teoria da Terra plana, que não deveria ser objeto das nossas observações, mas o fato de muitos fundamentarem na Bíblia suas razões para crer que vivemos num planeta plano mereceu a nossa atenção. Esse não é um entendimento recente, mas ele está correto? A Bíblia diz que a Terra é plana? Resolvemos examinar algumas passagens bíblicas que dizem apontar para uma terra plana. Veja, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ezequiel capítulo 7, versículo 2. Se essa passagem fala de quatro cantos literais da terra, devemos entender que os céus também possuem quatro cantos literais, pois a passagem equivalente existe. Em Jeremias capítulo 49, versículo 36 está escrito: "E trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro cantos dos céus." Contudo, se o céu tivesse quatro cantos literais, não teríamos a abóbada celeste mencionada em Jó, capítulo 22, versículo 14. Note, ele não pode enxergar quando percorre a abóbada celeste. Acontece que essa abóbada também é defendida por quem entende que a Terra é plana. Então, se ao falar em quatro cantos do céu não é literal, certamente também não tem sentido literal ao se falar dos quatro cantos da terra. Não seria mais razoável pensar que o escritor bíblico, ao falar de uma abóbada celeste, se referia ao campo de visão que temos do céu ou ao formato da atmosfera que cobre o nosso planeta? E não seria mais razoável ainda entender que os quatro cantos da terra ou do céu referidos na Bíblia são os principais pontos cardeais? Você pode entender que sim. Observe esta passagem que está no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 29. "E virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus." Na verdade, existem centenas de passagens bíblicas mencionando os principais pontos cardeais, que fazem parte, aliás, da linguagem comum de toda a Bíblia. Uma certa familiaridade com a sua linguagem permite concluir que os pontos cardeais são sim os quatro cantos da terra ou do céu que são nela mencionados. Outra passagem usada para afirmar que a terra é plana está em Jó, capítulo 37, versículo 18. "Acaso podes, como ele, estender o firmamento que é sólido como um espelho fundido?" Conforme vemos, diretamente essa passagem não dá nenhuma evidência de uma terra plana, mas é principalmente dela que se extrai a ideia da existência de um domo sobre o planeta. Podemos tentar entender essa passagem de forma literal e chegar a um modelo de universo no qual as estrelas estariam suspensas numa espécie de redoma terrestre chamada domo e a Terra sustentada por colunas ou alicerces, como se vê nas ilustrações defendidas pelos terraplanistas. Ou podemos imaginar a Terra tal qual as estrelas e os demais astros suspensa no nada, como surpreendentemente já informava o próprio livro de Jó no capítulo 27, versículo 6. "Ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada." Mesmo que a palavra traduzida como firmamento tenha de fato o significado de algo firme e concreto, o que não se vê noutras traduções dessa mesma passagem, não é melhor crer que ao se falar de um firmamento sólido como um espelho fundido, expressa-se, na verdade, a admiração por se ver o poder que mantém as constelações em seus lugares, ano após ano? Veja esta passagem do capítulo seguinte. "Ou poderás tu ajuntar as delícias do sete estrelo, ou soltar os cordéis do Órion, ou produzir as constelações a seu tempo, e guiar a ursa com seus filhos. Sabe tu as leis que governam os céus, ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra?" Jó, capítulo 38, versículo 31 a 33. Claramente, o livro de Jó exalta o poder que mantém as constelações e faz com que elas, a seu tempo, estejam visíveis. Em verdade, não se trata de um céu fixo, imóvel, mas de um universo governado por leis que mantêm a sua ordem. Observe que se diz o domínio dos céus sobre a terra, como os argumentos newtonianos podem confirmar, e não o contrário. A massa terrestre é infinitamente menor que a massa dos corpos celestes, e por isso mesmo a Terra está sob o domínio deles. Uma declaração dessa natureza, feita milhares de anos atrás, é de fato surpreendente. Esta sim. Bem, em lugar de passagens que afirmassem ser a Terra plana, acabamos encontrando passagens que parecem dizer o contrário disso.
Observe com muita atenção as passagens seguintes. Provérbios capítulo 8, versículo 27 diz o seguinte: Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava um círculo sobre a face do abismo. Alguma vez você já se perguntou que círculo é esse? Essa passagem nos remete claramente ao relato da criação em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Segundo o relato, além de trevas, existia água sobre a face do abismo, pois apenas no versículo 9 se diz: apareça a porção seca. A grande questão aqui é, visto que a face do abismo era coberta de água, é possível que em Provérbios capítulo 8, versículo 27, se esteja falando de traçar um círculo sobre a superfície da água? Mais uma vez é do próprio livro de Jó que retiramos a conclusão contrária a uma terra plana. No capítulo 26, versículo 10, lemos o seguinte: marcou um limite circular sobre a superfície das águas, onde a luz e as trevas se confinam. Ora, sabemos que a água tende a ficar nivelada, estabelecendo um plano. Portanto, este limite circular na superfície das águas e não nas bordas ou nas extremidades dela, como pretendem alguns, só pode ser consequência da curvatura da Terra. É verdade que Provérbios capítulo 8, versículo 27 também tem a seguinte tradução: quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Então seria possível entender que a versão original dessa passagem pode ser traduzida tanto por um círculo sobre a superfície como por horizonte? Ou seja, o horizonte visto na superfície das águas é uma linha curva? A resposta, como veremos, é afirmativa. A matemática e mesmo a simples observação nos mostra que a curvatura da Terra é perceptível a olho nu. Esse é o assunto do nosso próximo vídeo, no qual você aprenderá a constatar por si mesmo a forma esférica do nosso planeta, que, segundo a escritura norte-americana mais traduzida no mundo, e já falecida desde 1915, é apenas pequenino átomo no vasto domínio sobre o qual Deus preside.